Boa noite. Bem, é muito comum a pergunta: é ético agir desta forma? Seria mais ético ter feito de outra maneira? Não é nada ético este procedimento? E estas perguntas partem de uma premissa. A premissa de que a ética é uma espécie de tabela. Uma tabela de comportamentos aceitáveis, louváveis, legítimos e, por exclusão, uma tabela de comportamentos inaceitáveis, intoleráveis e a evitar. Assim, um especialista em ética, ele seria e carregaria consigo uma imensa tabela. Porque para cada prática, para cada comportamento, ele teria que apresentar a resposta de qual a categoria, se ético ou se não ético. E assim, nós teríamos a ética em duas colunas, com uma resposta pronta para qualquer comportamento que passasse pela sua cabeça. Pois muito bem, felizmente, não é nada disso. Sendo assim, o professor de ética tem muito menos certezas do que uma tabela costuma proporcionar. Por isso é um pouco frustrante que a cada pergunta se é ou não é ético, o professor de ética tenha que se esquivar, denunciando a complexidade da pergunta e mostrando que, para ela, temos muito mais uma reflexão com infinitas variáveis do que propriamente uma resposta em certo ou errado. Imaginem, senhores, que se a ética fosse o que todos imaginamos ser, nesse imaginário popular do senso comum, uma categorização prévia sobre qualquer conduta em certo e errado, perceba que, no fundo, a ética seria uma forma particular de escravidão. Afinal de contas, essa resposta, certo ou errado, se imporia a cada um de nós, desmerecendo a nossa inteligência, nosso tirocínio e nossa capacidade de reflexão sobre o papel dessa conduta no contexto e na situação concreta que estamos vivendo. A ética seria uma forma particular de autoritarismo a que teríamos que nos submeter para agir eticamente e adequadamente ao que de nós se espera. Felizmente, não é nada disso. Pelo contrário, longe de pressupor o fim da nossa liberdade, a ética tem como condição fundamental a nossa própria liberdade. No final das contas, esta é a sua única condição. A possibilidade que temos de discernir, refletir, ponderar e escolher um caminho em detrimento de outros. Assim, eu diria que o campo da ética é um campo limitado, fronteiriço, e essa fronteira é definida pelos espaços sociais em que estamos mais autorizados a pensar sobre a nossa convivência, refletir sobre o nosso comportamento e escolher com liberdade o que pretendemos para nós e para o nosso convívio. Quanto menos essa liberdade houver, menos a ética faz sentido. Afinal, para impor comportamentos, já temos tribunais, exércitos e polícia. E ninguém confundiria a ética com isso. Eu começaria com uma história que você encontra numa obra de leitura muito recomendada, que é A República, de um tal Platão. Platão é certamente o mais influente pensador de toda a história da humanidade. Até mesmo os viscerais antiplatônicos são obrigados a comentá-lo para poder se posicionar.
Ora, Platão escreveu a República, e a República, de certa forma, é o resultado da sua reflexão sobre como a cidade deveria funcionar, o que é a justiça dentro da cidade. E Platão, nesse livro, conta uma história de enorme apetite e relevância para os nossos tempos. A história é do anel de Giges. Giges é apresentado por Platão como um fulano boa gente. Alguém que cumpre seus deveres, aplaudido por todos, responsável, portanto, um bom cidadão, um bom pai de família. Alguém sobre quem não pesa nenhuma suspeita. Muito bem. Giges, no seu trabalho de pastor, encontra um anel no dedo de um gigante falecido. E esse anel permite a Giges constatar que de posse dele se tornava invisível. Olha, veja que na filosofia mais clássica você já tem alegorias típicas da nossa mais trivial ficção científica. Com o anel, você está invisível. E Giges, quando se deu conta que, usando o anel, se tornava invisível, Giges transformou-se. Passou a ter um comportamento que não tinha. Cometeu as piores atrocidades. De posse do anel da invisibilidade, Giges tornou-se cruel, mesquinho, ganancioso. Em suma, cheio de vícios que antes não manifestava ter. Muito bem? Qual é a moral da história? A moral da história é que Giges mudou de comportamento porque sentiu-se libertado do olhar castrador do outro. Invisível, Giges passou a se permitir comportamentos que antes não tinha, porque vigiado pelo olhar não dele próprio, mas de todos os seus concidadãos. Então, o que é que se pretende ensinar com isso? É que todo o fenômeno da moralidade tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer, independentemente do olhar de quem quer que seja. E é claro, isso nos permite pensar tantas coisas sobre a nossa própria trajetória deliberativa, sobre a nossa própria trajetória moral. Afinal de contas, como estamos quase sempre vigiados pelo olhar do outro, é muito difícil para nós estabelecer essa fronteira, o que faríamos e não faríamos se houvesse ou não houvesse alguém fiscalizando. Mas desde que você era criança, você se lembra de exercícios do seu imaginário que eu, pelo menos, não esqueci. E eu me dizia quando eu era criança, e, de certa maneira, continuo me dizendo até hoje, se eu fosse invisível, eu invadiria o toalete feminino. Isso com 5 anos, com 10 anos, com 45, com 47. Ah, se eu fosse invisível, o meu comportamento seria outro. Eu tenho alunas há 30 anos. Há 30 anos, minhas alunas de graduação têm mais ou menos a mesma idade. Elas vão se renovando e mantendo um frescor primaveril absolutamente sedutor. E há 30 anos eu nunca me aproximei delas. Mas é porque tem gente olhando, posso lhes garantir. Porque se não tivesse, tudo seria muito diferente. Então, qual é o ensinamento de Platão? Que glúteos femininos, no meu caso, não é uma questão moral, é medo. É medo. E medo nada tem a ver com a moral. No entanto, não sou tão ruim assim. E tem um monte de coisa que eu não faço de jeito nenhum. E quando eu disse que eu não faço de jeito nenhum, isso significa o quê? Isso significa que o olhar do outro é uma variável irrelevante na minha decisão.
Se você deixar cair a tua carteira, eu devolvo. Se tiver alguém olhando, eu devolvo, e se não tiver ninguém olhando, eu devolvo da mesma forma. Por quê? Porque o ato de devolver a carteira nada tem a ver com algum prêmio ou castigo que a sociedade possa me impor. Vou devolver a carteira, como se diz, por princípio. Vou devolver a carteira porque a devolução da carteira é o resultado de um diálogo que eu mantenho comigo mesmo. Aliás, essa ideia do eu, que discute com o eu sobre a melhor maneira do eu agir em situações em que o eu pode ainda escolher, isto é a melhor maneira de entender o que Platão queria ensinar como sendo o coração da moral. E ainda há muitas situações em que você pode escolher. Você é convidado a escolher. Você é convidado a discernir qual o melhor comportamento. E, evidentemente, isso exige de você repertório moral, capacidade argumentativa consigo mesmo e identificação do melhor caminho através da valoração das possibilidades que passarem pela sua cabeça. Então você percebeu, diferentemente do que o senso comum insiste em afirmar, a moral nada tem a ver com a repressão. Pelo contrário, ela está confinada aos últimos espaços de liberdade deliberativa que ainda nos restam numa sociedade crescentemente repressora e, portanto, crescentemente desmoralizada. Os exemplos vão ao infinito. Muito rapidamente, algum deles. Você volta da balada, 5 horas da manhã, com fome, passa pela sua cabeça comer alguma coisa doce, você entra num supermercado, lugar de gente feliz, por isso as moscas, não tem ninguém no supermercado. Se fosse lugar de gente angustiada, estaria lotado, né? E você entra, se depara com um tijolo de goiabada e passa pela sua cabeça que aquele tijolo de goiabada cairia bem com o copo de requeijão light que você tem na sua casa. Muito bem. Você vai então levar a goiabada, mas a balada sempre surpreende você. Você gastou mais do que podia e não tem como levar o requeijão. Falta a você dinheiro para isso. Esse exemplo é típico para alunos de graduação em universidade pública, mas você fará as adaptações devidas. Pois muito bem, então nesse momento o que é que você pensa? Seria bom ter a goiabada assim mesmo. Olha de um lado, olha do outro, ninguém te fiscaliza, as condições da moral estão presentes. Ninguém te olha. Lugar de gente feliz é assim. Ninguém te olha. Não tem ninguém para te olhar. E aí passa pela sua cabeça subtrair a goiabada do patrimônio do supermercado sem uma contraprestação pecuniária, não é? Esse é um momento maiúsculo da tua vida, porque você percebe claramente que é você discutindo com você mesmo sobre o que você vai fazer. Até o momento que você se depara com um adesivo amarelo dizendo sorria, e porque você está sendo filmado, você não leva mais a goiabada, mas agora não é mais uma questão moral, agora é medo. O anel de Giges nos ensina. Era moral antes. Os exemplos vão ao infinito. Eu me lembro passeando por Genebra, em volta do Lago de Genebra, uma banqueta de jornais, e jornais não gratuitos, jornais pagos. Eu imediatamente procurei pelo jornaleiro, né? E o que é que eu percebi às 2 horas da manhã é que não tinha jornaleiro. Portanto, pagar ou não pagar o jornal era uma questão moral. Quando não tem jornaleiro, tem a moral de pagar o jornal. É na moral, como se diz. E aí, é claro, o que me passou pela cabeça no primeiro momento foi pegar todos os jornais sem pagar por nenhum deles. Né, e jogá-los todos no lago, para que aprendam com que tipo de gente estão lidando. Afinal de contas, é uma lição de civilização que me humilhava, né? Eu acostumado à repressão 100% do tempo. Depois acabei pagando pelo jornal, a banca acabou me devendo, tem lá uma caixinha que você mesmo faz o troco, e você percebe que a questão moral é muito fácil de entender, e ela é muito contrária ao que se costuma imaginar. Eu poderia citar um terceiro exemplo. Há uma iniciativa crescente de colocar sensores de velocidade nas rodovias, nas autopistas e nas ruas das nossas
das nossas cidades e interurbanas. E outro dia eu via uma declaração de um alto mandatário dizendo que os radares eram responsáveis pela moralização do trânsito. Eu não discuto a eficácia do radar, porque eu não entendo nada de engenharia de trânsito. Eu discuto o uso do conceito moralizar. Quem moraliza dá ao outro a oportunidade de discernir e escolher o seu caminho. Quem moraliza o trânsito dá ao motorista a chance de escolher com inteligência o comportamento que considera adequado. Portanto, o radar desmoraliza o trânsito na contramão do que o mandatário sugeriu. Eu até conheço uma cidade no Rio Grande do Sul, e essa cidade se chama Não Me Toque, de fundação holandesa. E nessa cidade só tem uma placa de trânsito. E na placa está escrito: a velocidade é controlada pela inteligência do motorista. Eu tenho a impressão que essa placa é mais explicativa do que é moral, do que muitas e muitas aulas de ética que você já tenha tido na tua vida acadêmica. Pois muito bem, feito esse esclarecimento introdutório, vale a pena observar que nós estamos diante de um fenômeno de vida exclusivamente humano. Na natureza existe vida, mas não existe vida escolhida. Na natureza, a vida é necessariamente como ela é, inexorável, a vida se impõe. O vento venta do único jeito que poderia ventar, assim a maré, o sapo, a girafa, etc. Agora, no nosso caso, a cada passo a vida pode ser outra. A cada passo temos 360 graus de alternativa. A cada passo deliberamos. A cada passo somos convidados a escolher um caminho e jogar no lixo vidas que decidimos não viver. Né? E mesmo que você acredite, né, que todas essas deliberações, elas têm uma complexa rede de causalidades materiais, de índole afetiva ou inconsciente, ou o que quer que seja, ainda assim você escolhe. Tem a sensação de escolher. Faz deliberações e joga no lixo vidas que poderia ter vivido. Portanto, ainda assim, é claro, suas ações produzem consequência, causam estrago, eliminam vidas, subtraem indevidamente patrimônios e, portanto, é claro, estamos diante de um fenômeno que interessa a quem quer que seja. A nossa vida nada tem a ver com o resto da natureza. E veja que curioso, as formigas convivem entre elas, aliás, mais intensamente do que nós. No meio das formigas, num formigueiro, a maioria trabalha de sol a sol. Algumas outras não fazem nada. E aí você diria sacanagem, né? Você atribui valor àquela convivência. Mas o que você não percebe é que a convivência entre as formigas é regida pela natureza da formiga. A formiga trabalhadora só pode trabalhar. Ela tem uma conformação biológica para isso. Ao passo que a formiga que não trabalha, mesmo que fosse constrangida por uma eventual revolução socialista, essa formiga não poderia trabalhar porque não tem conformação biológica para isso. Ora, no nosso caso, não é bem assim. Nossa convivência é tão ruim quanto a das formigas. Entre nós, a maioria trabalha, alguns não fazem nada e se beneficiam muito com isso. Mas no nosso caso, poderia ser diferente. Essa é a especificidade. No nosso caso, o papel social que desempenhamos não tem a ver com a nossa conformação biológica. Né? A nossa posição na sociedade, ela advém da nossa inteligência, do nosso discernimento, do nosso senso de justiça, e poderia ser outro. E essa lição, que parece tão óbvia, mas tantas vezes esquecida, a nossa convivência não precisa ser como ela é. Se nós vivemos num país de pífia distribuição de renda, se nós vivemos num país óbvia e explicitamente injusto, se nós vivemos num país onde a sociedade é marcadamente desigual, não precisa ser do jeito que é. Não há nada de inexorável na nossa convivência.
E mesmo que alguém diga que a superestrutura nada mais é do que um reflexo de uma infraestrutura econômica, leitor de Marx que foi em algum dia, pois então que se mude a infraestrutura, que se mude tudo, porque é essa a nossa faculdade, a nossa possibilidade de agir sobre o mundo, transformando e adequando a uma convivência que nos parece e que possa nos parecer cada vez mais justa, cada vez mais digna e cada vez mais adequada. Se não houver essa perspectiva de aperfeiçoamento progressivo da convivência, a ética é um assunto sem a menor relevância. Se acharmos mesmo que a nossa convivência é regida pela mesma inexorabilidade da convivência do formigueiro, então, de fato, não há por que pensar em aperfeiçoamento. Afinal, tudo será mesmo do único jeito que puder ser. A ética torna-se um assunto sem sentido. Então, eu espero que tenham me entendido. Nós estamos diante de um fenômeno específico da convivência humana, segundo o qual a inteligência compartilhada busca um aperfeiçoamento progressivo, tá certo? Da convivência que é a nossa. E aqui vale a pena um ou dois parênteses de advertência. É muito comum que se considere que as verdades sobre a vida e as verdades sobre a convivência já estejam todas manifestas e presentes em algum lugar. É muito comum, portanto, que nós nos consideremos satisfeitos com o estado da arte, com aquilo que já acumulamos de saber. Até porque já pensamos bastante para viver e para conviver. Muitos de nós têm a sensação de que isso basta. E que, seja lá qual for a situação que tenhamos que enfrentar, a resposta certa já está dada num paradigma já pensado em algum lugar do passado. Pois bem, há várias razões para questionar esse ponto de vista tradicionalista e saudosista. O primeiro deles me parece óbvio. A história da convivência humana não é sempre motivo de orgulho para nós. E eu fui super elegante. Na verdade, a história da convivência humana é a história da sacanagem, da exploração, da humilhação, né? Da tristeza de uns produzida pela ganância de outros, e assim por diante, salpicada eventualmente de momentos de solidariedade, de dignidade, de amor pelo próximo, etc, etc, etc. Então, evidentemente, que não temos que achar que já resolvemos o problema, porque este problema da convivência, esse estamos muito longe de ter resolvido, e a realidade da nossa vida no mundo não admite maiores desmentidos. Mas a principal razão não é essa. A principal razão não é o fracasso da história. A principal razão é que a ética é um saber prático. E isso significa um saber voltado para uma praxis, para uma existência no mundo que nos toca viver. A ética não é uma reflexão sobre uma vida genérica alinhada a um mundo genérico, em convivência com outros viventes genéricos. Não. Pode até parecer que seja isso, mas não é isso. A ética é inteligência a serviço de vidas concretas, de carne e osso, que convivem com outras vidas concretas de carne e osso, em mundos e situações concretas, quer dizer, inéditas, virginais, irrepetíveis, como tudo que é o estado da matéria no mundo. Então poderíamos pensar em algumas das bandeiras que me vêm à cabeça. Hoje,
eu participo de lutas sociais com viés ético. Eu me posiciono sobre o que eu acho que deveria acontecer na convivência. Uma das minhas bandeiras é de posicionamento crítico à publicidade televisiva para público infantil, em especial de alimentos. Muito bem? Veja que eu estou pensando sobre isso, pesquisando sobre isso, me manifestando sobre isso. E é claro, se eu estou fazendo tudo isso, é porque, primeiro, existe televisão. Segundo, existe publicidade. Terceiro, existe criança assistindo a publicidade. E quarto, existe publicidade de alimentos fazendo crianças obesas em série. Então, a realidade do mundo exige uma reflexão ética que, se fosse outra, não exigiria. Antes da televisão, ninguém debateria sobre esse assunto. Segunda bandeira. A presença infantil no Facebook. E, naturalmente, você pode imaginar as consequências e a extensão desse tipo de presença. Mas esse tipo de presença tem como premissa que existe internet, existe Facebook. E ninguém antes tinha por que pensar nesse assunto. Esse assunto é nosso. O certo e o errado é coisa nossa. O saber prático de Aristóteles queria dizer isso. Não se trata de uma reflexão genérica sobre vidas genéricas, mas de uma reflexão sobre crianças de carne e osso em vidas com Facebook. Específicas, concretas, essas mesmas de 2013, diante de nós. Problemas para os quais, obviamente, não temos ainda a resposta. E, portanto, só a nossa inteligência poderá produzir algum tipo de reflexão de valor sobre os aportes técnicos que surgem em avalanche às portas do mercado de consumo. Então, é claro, alguém antes deste programa me perguntava: professor, quais as consequências da cisão entre a ciência e a ética? A consequência aqui é gritante. As ciências teoréticas, as ciências que acabam se traduzindo nessa avalanche de aportes técnicos, ela avança numa velocidade completamente incompatível com a velocidade que avançam as reflexões sobre as técnicas que nos convêm. Em outras palavras, temos muito mais competência, temos muito mais saber adquirido, temos muito mais repertório para pensar nas inovações técnicas do que para pensar no valor ético dessas inovações técnicas. Razão pela qual estamos submersos, estamos naufragando num verdadeiro oceano de novidades que nos assolam a cada dia e para os quais não temos nada a dizer em termos de valor. Será que isso nos convém? Será que isso não nos convém? Será que isso pode ser perigoso? Quais as consequências da radicalização do uso desse tipo de tecnologia? Então, essa reflexão caminha, mas caminha a passos de tartaruga, enquanto, é claro, os interesses econômicos proporcionam uma revolução por minuto em termos da tecnologia. E o que é mais fascinante é que não há interesse nenhum do mundo do capital em fomentar reflexão crítica sobre a pertinência ética do uso das inovações tecnológicas. Como é óbvio, como só poderia ser. Afinal de contas, se estivéssemos participando de uma sociedade com plena consciência de valores, habituada por escolaridade a pensar criticamente
tudo que aparece de novo diante de nós, certamente esse consumo desenfreado dos novos aparelhinhos diminuiria consideravelmente, porque muito antes de ir até a loja comprar, refletiríamos sobre a pertinência ética propriamente de valores em termos do que aquilo representa nas nossas vidas. Então, eu penso que aqui, esses 4 seminários de quintas-feiras, eles devem indicar um grito de alerta, né? Um grito de alerta. Só não enxerga quem não quer. Não enxerga quem não quer. Nós vivemos numa sociedade atordoada. Nós vivemos numa sociedade anestesiada. É uma sociedade asfixiada, impossibilitada de pensar. Porque quando ela começa a pensar criticamente sobre as coisas que vão acontecendo, novas e novas e novas e novas coisas sufocam a reflexão, tornando então assim o consumo como uma inexorabilidade consentida, numa espécie de conformismo resignado, onde não temos mais noção nenhuma do verdadeiro uso e das consequências do uso daquilo que se nos propõe adquirir. Ora, naturalmente, é Rousseau quem nos ajudará. Porque, num pequeno texto, cuja leitura eu recomendo, intitulado Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, esse é um texto desses que eu levo para a chácara. Esse é um texto que eu baixei no Kindle. Ah, o senhor tem Kindle? Tenho. Ganhei. Mas tem Rousseau no meu Kindle. No discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, a meu ver, texto sem o qual você não entende o que é a modernidade, Rousseau vai nos explicar, sempre respondendo àquela pergunta tipicamente moderna, qual é a nossa diferença do resto da natureza. Rousseau vai nos explicar que um gato, quando nasce, já nasce sabendo viver como gato. Isso significa o quê? Que toda a vida do gato será regida pelo seu instinto e pela sua natureza de gato. Isso significa o quê? Que o gato não inova, não delibera, não decide, não escolhe, não nada. Gato gateia. Aliás, quem tem gato em casa já deve ter percebido. Gato é irritantemente gato. De tal maneira que se você pegar um gato com fome e botar do lado dele um prato de alpiste, ele não arrisca. Ele não arrisca porque para arriscar precisaria inovar, empreender, escolher, deliberar, transcender a sua própria natureza, e o gato não faz nada disso. Morre, mas não come alpiste. Professor, eu tenho um gato em casa que come alpiste. Não é gato, você não entende nada de gato. Você tem um passarinho que mia. Rousseau também explica que um pombo também nasce pombo, nasce sabendo viver como pombo, também não inventa moda e não come filé. Então, o que é que você aprende com Rousseau? Que você não é nem gato, nem pombo. Professor, eu não sei se eu precisaria ler Rousseau para descobrir isso. Mas talvez fosse interessante para descobrir por que você não é nem gato, nem pombo. É porque, diferentemente do gato e do pombo, você, ao nascer, não nasce sabendo. Portanto, resta ao homem aprender a viver. Um homem abandonado à sua própria sorte,
Um homem restrito à sua natureza é um homem que não sobrevive 48 horas. Então, cabe ao homem transcender a sua natureza, ir além, transcender. O homem inventa, cria, improvisa, inova, empreende, faz acontecer, pensa em soluções nunca pensadas para situações nunca vividas antes. E é claro, ninguém vive assim. Ninguém vive assim. Então, se o homem tiver com fome, ele come o alpiste. Hoje ele chama de linhaça. Né? Ele come também filé assado, cozido, na chapa. Se o calo apertar, ele come o gato, ele come o pombo. Mas o que Rousseau não disse é que ele come boneca inflável. Se você pegar um elefante e deixar o elefante sem cópula 1 mês, e depois comprar um elefante de plástico, vai no posto e enche e entrega para o elefante, se o elefante pudesse falar, diria, mas você é mesmo imbecil, você acha que eu vou copular com esse treco de plástico? Você me toma por quê? Por um humano, porque você não precisa nem de 1 mês, e você já resolve seu problema com alguma coisa semelhante. Eu espero que você tenha entendido. A boneca inflável é um exemplo que Rousseau não pôde dar por falta de conhecimento de causa. Senão, teria dado. Você sabe que se um gato nasceu gato e não gostou de ser gato, ele tem que se ver com essa realidade. Ele nada pode fazer contra isso. Agora, você, nossa, ninguém te prende aonde você está. Nem no seu trabalho, nem na sua família, nem nas instituições que você frequenta, e até mesmo a sua natureza você troca se quiser. Hoje homens viram mulheres com facilidade, mulheres viram homens, gordos amarram as tripas. Você tem o silicone, que é outro exemplo clássico de Rousseau. Né? Você é um pouco desbundado. Então você tem a mulher morango, a mulher pera, a mulher mamão, a mulher melancia, a mulher jaca, a mulher... E isso dá a ideia de que o céu é o limite. Na verdade, nem o céu é o limite. Outro dia assisti a um programa que eu não perco nunca, Luciana Gimenez, eu sempre peço para gravar, porque eu estou dando aula. E ela levou lá todas essas mulheres. E ela perguntou para uma delas, você está feliz com o seu bumbum? Ela disse, ainda não. Eu precisaria de mais meio litro em cada glúteo, mas eu não ponho, porque eu teria que pôr no peito, senão eu me desequilibro para trás, assim. Mas ela disse isso com uma candura impressionante. E é exatamente isso que Rousseau está tentando explicar. Para você, não tem limite. Se você já é mulher jaca, o seu próximo passo é ser mulher Kombi. Você vai até explodir. Você é capaz de excessos que o teu discernimento permite, coisa que o resto da natureza não consegue ter. Agora, é claro, alguém sempre dirá, essa possibilidade de escolha que é condição da nossa reflexão, né? Essa possibilidade de escolha que é condição da nossa reflexão. Você verá ao longo das próximas quintas-feiras, já na próxima teremos aqui o professor Regis de Oliveira, titular de Direito Financeiro da USP, e o professor Júlio Pompeu, coordenador de Direito da Federal do Espírito Santo e presidente do Conselho de Ética do Estado do Espírito Santo. Muito bem, o que nós vamos ter como debate? A questão orçamentária, ela é linda, por quê? Porque você tem uma certa quantidade de dinheiro e não está escrito em Júpiter como é que o Estado tem que gastar aquele dinheiro. Então, a forma de gastar o dinheiro pode ser 1, 2, 3, 4, 5, tanto quanto a mulher pode ser pera, Kombi, melancia, jaca. O princípio é o mesmo. O dinheiro pode ser empregado em infinitas situações distintas. Portanto, é preciso escolher. E, portanto, a questão orçamentária é, obviamente, uma questão ética. E ela será tanto melhor resolvida, quanto mais ela contar com a participação e o discernimento de gente lúcida para identificar os melhores lugares em que aquele dinheiro, sempre menor do que o total de recursos necessários para a satisfação plena, mas às vezes um dinheiro importante, deve ser empregado. Então é evidente que nós estamos diante de uma questão que é ao mesmo tempo econômica, orçamentária, social e política, mas é ética antes de tudo, certo?
Nós vamos, no dia seguinte, na terceira quinta-feira, discutir questões de consumo, né, com a presença do professor Luiz Pérez, da Universidade Autônoma de Barcelona. E aí é claro que aí fica ainda mais óbvio que o consumidor pode sim comprar ou não comprar isso ou aquilo, discernir, né, conjecturar sobre o alcance das consequências do seu gesto dentro de toda a escala da produção econômica e da sua própria satisfação. E finalmente, na quarta e última quinta-feira, eu volto para bater um papo com o presidente do Hospital Sírio-Libanês, Paulo Chapchap, sobre ética, saúde e negócio. Ética, saúde e lucro. Já a coragem de um presidente do Hospital Sírio-Libanês vir aqui debater sobre ética, lucro e saúde. É imperdível, porque é uma questão ética por excelência, né? É uma questão que está aí para ser discutida. Então perceba que a ética não pode ser a resposta certa e pronta sobre os nossos problemas, mas é uma disposição para problematizar as questões candentes da nossa vida. O professor Regis, ele é titular de Direito Financeiro da USP, mas ele não sabe como é que o orçamento deve ser gasto, porque isso não é produto da inteligência de um só, é uma questão ética, evidentemente, e é objeto da nossa inteligência, soberania decisória e escolha. Agora, claro, quando você é definido desta forma por Rousseau, você poderia defender a tua superioridade em relação ao resto da natureza. Defesa legítima, outros já fizeram. As frases que o homem usa para se definir não mentem. Lá os antigos diziam que o homem está a meio caminho entre os animais e Deus. Um pouco mais para frente, o homem foi considerado como filho de Deus. Um pouco mais para frente, feito à imagem e semelhança de Deus. Essas frases não dão margem à dúvida. O homem sempre se achou, sempre se apresentou como aí, numa zona intermediária entre a reles natureza inexorável e Deus, criador soberano de tudo. Bem bacana. Mas se você acha que essa eventual superioridade, discutível sob todos os pontos de vista, ela significa um privilégio, um conforto e um bem-estar, qualidade de vida, não. Não, porque na melhor das hipóteses, nós temos uma tarefa a mais que os outros. Porque gato não escolhe gatear, e você escolhe. Na pior das hipóteses, você tem trabalho a mais para poder viver. Mas você poderia imaginar que esse trabalho você tira de letra. E é aqui que, se você tiver alguma lucidez, você saberá que as deliberações existenciais estão longe de ser coisa fácil. É o que chamamos do trágico da vida. Existem 3 tipos de escolha em termos de valor. Entre o bom, e é uma escolha ruim. Entre o ruim e o ruim, é uma escolha pior. A única escolha mais ou menos confortável é entre o bom e o ruim. Mas essa não é escolha. Essa nos aproxima do gato. Essa é óbvia. As que não são óbvias e, portanto, mais específicas de nós, são as trágicas. E aí, como fazer? Escolher significa identificar a alternativa de maior valor. Essa definição você encontra em dicionário tipo Aurélio. Escolher é identificar a alternativa de maior valor. Portanto, não há escolha sem atribuição prévia de valor às alternativas objeto da sua escolha. Não tem como escolher. E, naturalmente, a pergunta que qualquer um deve estar fazendo aqui é: se eu tenho que escolher comportamentos, se eu tenho que escolher caminhos, se eu tenho que escolher trajetórias, se eu tenho que escolher protocolos, procedimentos, candidatos, se eu tenho que escolher amigos, cônjuges, se eu tenho que escolher o tempo inteiro, como é que eu faço para atribuir valor? Podíamos dar um exemplo simples. O professor
precisa atribuir valor para aprovar o aluno ou não. E para isso ele usa um estratagema. Ele aplica uma prova. E aí ele transforma a prova do aluno numa nota 8. 8 é o valor do aluno. E é gozado que o aluno não se interessa em saber qual foi o princípio alquimista que converteu a prova dele no número 8. Pois a resposta o professor daria. Eu comparei a sua prova com a minha. Eu comparei a sua prova com a prova de referência, a prova nota 10, a prova das respostas certas. Então, com essa comparação, eu concluí que tem 80% de coincidência, a sua nota é 8. Aí o professor aplica o mesmo gabarito para todos os alunos da sala e identifica a melhor prova. Você então se anima. Já sei, professor. Já sei o que fazer. Vamos pegar o gabarito da vida. Né? A gente pega a vida nota 10. E na hora que a gente tiver dúvida, a gente compara as possibilidades de vida com a vida nota 10. A mais parecida é a boa. E não erraremos mais. Então, é bem bacana. Eu gostei do teu entusiasmo juvenil. E por que entusiasmo juvenil? Porque você já poderia ter percebido que, diferentemente da prova do professor, a vida não tem um único gabarito. Então, como é que você vai comparar? Imagine se a mesma prova tivesse 300 respostas certas. Como é que eu vou dar nota para o aluno? É mais ou menos o que acontece com a vida. A vida tem muitas respostas certas, muitas referências plausíveis. E o que é pior, contraditórias entre si. Excludentes entre si. É o que Edgar Morin chama de complexidade e que dá título a essa nossa intervenção. Valores complexos. Significa o quê? Que diferentemente de uma prova que tem uma única resposta certa, a vida e a convivência têm muitas respostas certas, tornando a comparação trágica. Trágica. No exército, o primeiro valor é a disciplina. Está no gabarito. O gabarito está no banner. Disciplina. Na hora da dúvida, a melhor vida é a mais disciplinada. A corneta toca às 5 da manhã, você pode até pensar em dormir mais um pouco, mas a resposta está no banner. O banner simplificou a vida. E você levanta. Mas tem que ser assim? Eu tenho uma casa em Serra Negra. Em Serra Negra tem um asilo que eu ajudo. No asilo tem um banner, fui eu que fiz. E no banner tem uma referência para a vida, é o repouso. Na hora da dúvida, a melhor vida é a mais repousante. E se às 5 horas da manhã alguém tocar alguma corneta, os velhinhos sabem que podem continuar dormindo. Viu só? Viu como o professor de ética não tem a resposta certa? Ele não poderia ter. Aliás, todos que chegarem com a resposta certa no bolso do paletó, costumam cobrar caro para revelar. Porque todo engano e ilusão vale mais do que a trágica constatação da complexidade. Todo simplificador é aplaudido, porque resolve um problema, pelo menos até você ter se dado conta de que foi enganado. É o princípio do guru. Na dúvida, eu tenho a resposta certa. 10 lições para ser feliz. 7 hábitos do homem eficaz. 50 modos de enriquecer. Quem pensa enriquece. Esse título de todos é o pior. Nunca vi tamanha cretinice.
quem pensa enriquece. É rigorosamente o contrário, acreditem. É só ir lá na USP perguntar para os que estão pensando o que eles acham do salário que recebem. Se vocês quiserem... porque você deve perguntar, professor, qual é a resposta certa, disciplina ou repouso? Eu sei lá, isso é um problema ético. Se tivesse a resposta certa, não haveria liberdade deliberativa. Você quer que eu continue? Isso não significa que não tenhamos que resolver. A gente precisa continuar vivendo e, portanto, precisa decidir entre disciplina e repouso. Mas não acredite que haja uma verdade anterior ao debate. E o que o debate dirá? No exército é melhor a disciplina. No asilo é melhor o repouso. Pronto, é um bom argumento. Mas houve debate, houve discussão. Não há uma resposta prévia, uma verdade que se impõe anterior à nossa inteligência. O tesouro da vida boa, o tesouro da convivência justa não está em Netuno, nem num profeta qualquer, nem em Atlântida, mas está na inteligência compartilhada, na capacidade de argumentação conjunta e na identificação dos melhores argumentos com vistas à sempre provisória edificação de uma convivência aperfeiçoada. Segundo exemplo de complexidade, a confiança. Minha mãe sempre me ensinou a confiar nos mais velhos, e quem confia faz o quê? Tomás de Aquino, Suma Teológica, quem confia tem certeza sobre coisas que não pode demonstrar, nem verificar. Está lá, é só ler. Definição que atravessa os séculos, definição magnífica, de uma clareza irritante, como tudo que é genial. Eu vou repetir para você degustar. Quem confia tem certeza sobre coisas que não pode nem demonstrar, nem verificar. Simples assim. Provavelmente ele devia estar falando de Deus. De fato, se você confia, tem certeza que ele existe, é sem demonstração ou verificação possível. Muito bem. Mas é claro que na hora de conviver precisamos confiar em outras coisas além de Deus. O pessoal da CPFL Cultura me convidou para vir aqui. Faz tempo já. E eu disse, eu estarei lá. Claro, quando eu disse eu estarei lá, obviamente eu não estava aqui ainda. Então só te restava confiar. Eu do meu lado saí agora à tarde de São Paulo. Não sabia se estavam aqui, porque não estavam aqui ainda. Então se nós nos encontramos, é porque confiamos reciprocamente. Sem confiança recíproca, não dá para marcar encontro. Sem confiança recíproca, não há empresa coletiva, não há aliança, não há planejamento, não há projeto, não há antecipação de resultados, não há nada sem confiança recíproca. Você põe o seu dinheiro no banco, e qual é o princípio do investimento bancário? Você pode ver na hora que você quer? Não pode. Por que não pode? Porque o banco não tem para mostrar. Se todos os clientes resolverem verificar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco quebra. Quanto menos você quiser verificar, mais você ganha. Portanto, o banco remunera a sua confiança. Sem confiança, o banco quebra. Plano de saúde, você paga, porque você tem certeza que quando ficar doente, você vai ser tratado. Se você não tiver essa certeza, o plano de saúde quebra. Companhia aérea, você entra no avião. Se você não tiver alguma certeza de que o avião vai chegar do outro lado, você não sobe no avião e a companhia aérea quebra. Portanto, tudo quebra se não houver confiança. A confiança está por toda parte. Só que temos que admitir que a confiança absoluta é suicidária. Se você confiar absolutamente, você não chega até amanhã. Pegue uma via expressa aqui de Campinas, sente-se na faixa de pedestre com as costas viradas para o fluxo de carro. E você verá que você vai ver Deus mais cedo. Algum vai abreviar a sua existência. A desconfiança é fundamental, porque não somos todos confiáveis. Porque não somos todos confiáveis o tempo inteiro. Porque tem pai que joga filho pela janela.
Tem namorado que dá a namorada para ser deglutido pelos cães. Tem gente de todo tipo. Confiar absolutamente é candidatar-se a deixar de existir. Quantos chifres você teria evitado? Eu notei que ninguém riu. Sempre é possível aprender o valor da desconfiança algum dia, né? Quanto parceiro traíra, quanto colega roedor de corda, quanto mentiroso, não é? Quanto currículo escrito em inglês fluente, não é? Então, é claro que é preciso desconfiar. E aí você aprende que confiança é valor e desconfiança também é valor. Com qual eu fico? Eu já disse que esse problema é seu. Eu pensei que o senhor viesse aqui dar a resposta certa. Pensou errado. É outro profissional o que tem a verdade. Aqui problematizamos a vida. A ética é muito mais a problematização do que a resposta certa. Poderíamos dizer a ética é o processo coletivo de uso da inteligência em busca da resposta certa. O que é outra coisa do que ter no bolso do paletó uma resposta que se impõe goela abaixo a qualquer um. Você quer mais um exemplo? Vamos pegar um exemplo da moda, a transparência. A transparência é tudo de bom, não é? Quem trabalha nas empresas sabe, a palavra transparência entrou na moda e todo mundo repete. E pega bem falar em transparência. Pega bem tomar este discurso para si. É estrategicamente inteligente. Os candidatos também falam em transparência, os mandatários também falam em transparência. De repente, todo mundo virou vidro. A transparência é um atributo do vidro ideal, conceito da ótica importado para a ética. Da ótica para a ética. Transparência, atributo do vidro ideal. E quem é transparente, vive regido pela transparência, faz o quê? Faz de tal maneira que todos saibam de tudo sobre todos o tempo inteiro e em qualquer lugar. É bem bacana que os deputados ponham na internet os seus salários, que os senadores ponham na internet o seu livro de ponto e você regozija. Vamos diminuir a falcatrua, todos saberemos de tudo o tempo inteiro. Não é bacana? É. Mas eu não sei se você, por exemplo, já jogou cartas regido pelo princípio da transparência. E aí, é claro, rapidamente você responde, não tem como jogar cartas regido pelo princípio da transparência. Porque o jogo de cartas pressupõe o sigilo. Porque só o outro não sabendo as tuas cartas, que a tua estratégia será eficaz para ganhar o jogo. Se o outro souber quais são as tuas cartas, a tua estratégia é ineficaz e você não ganha o jogo. Portanto, a transparência não pode ser valor do jogo. E o mercado é um jogo. Ou você imagina que você tem um concorrente desses ferozes, né? Como é a Pepsi para a Coca, o Bradesco para o Itaú, a Caixa para o Banco do Brasil, etc. E aí você resolve lançar um produto para quebrar as pernas do concorrente. Mas como está escrito transparência no seu banner, você bate na porta dele e diz, presta atenção, jacaré. Eu, em agosto, vou lançar um produto com essas características que vai te aniquilar. Eu estou deixando aqui porque nós somos regidos pelo princípio da transparência. Imbecil, não vai funcionar. Não vai funcionar. Portanto, se confiança é valor e desconfiança também é valor, a transparência é valor e o sigilo também é. Complexidade. Se fosse simples, não dava palestra.
Se fosse simples, não teríamos discutido 24 séculos de forma sistemática para não chegar a conclusão nenhuma. É simples assim, simplesmente complexo. E é claro que a incerteza pairará. E junto com essa incerteza, um sentimento desagradável de sentir. E esse sentimento que você sente todas as vezes que não sabe o que fazer com a vida, recebe o nome de angústia na filosofia existencial. Angústia é isso mesmo. Um misto de medo e tristeza que você sente toda vez que se dá conta da complexidade. Toda vez que percebe que é livre, que a vida depende das tuas escolhas e você não tem muita certeza do melhor caminho. A angústia te acompanhará. Às vezes alguém me diz em palestras corporativas, professor, não é motivacional a palestra? E eu digo, é desmotivacional. Se quiser, compra, mas eu já estou avisando. A angústia te acompanhará. Se você quiser, a gente canta no final. A gente pode se abraçar também, é bem bacana. Mas a angústia te acompanhará. Porque, é claro, só não acompanha o gato. E o gato olha para você sorrindo, porque você disse que era superior a ele, e ele ri da sua cara, zomba da tua angústia, gato gateia e depois dorme. Enquanto você vai para cá, vai para lá, sem certeza, sem saber o que fazer, angustiado, submerso pela complexidade crescente das variáveis existenciais, sem saber direito para onde ir, com cada vez mais alternativas e possibilidades. Nossa, a técnica e a avalanche dos meios só piora a sua situação. Você poderá dizer, o senhor é pessimista. Não. Há algum tempo eu li num editorial de um importante jornal um comentário assim: a técnica avançará tanto que as reflexões do tipo valor e ética se tornarão desnecessárias porque a ética já terá resolvido todas as nossas necessidades. É interessante como eu penso exatamente o contrário. Vamos imaginar que você vive em condições francamente simples. Condições materiais de profunda simplicidade. Pobreza material. Imagine uma situação mesmo radical. Não radical a ponto de você morrer, mas quase. E o que é que você percebe? Você percebe que nessa vida que é a tua, a vida de Fabiano, de vidas secas, as alternativas são poucas. As escolhas são minguadas. Nem sequer passa pela tua cabeça uma infinidade de conjecturas, porque você não tem nem repertório de alternativas. Você vive quase do único jeito que poderia viver. Você é quase um gato. Agora mude o cenário. E você vive num meio urbano nova-iorquino, aonde você tem técnica para quase tudo. E cada nova técnica abre novas e novas possibilidades de existência. E nesses 360 graus que são sempre os teus, haverá infinitos subcaminhos a percorrer ou não. Afinal de contas, antes da fertilização in vitro, não tinha muito o que inventar na hora de ter bebê. Mas a fertilização in vitro te permite escolher se você quer ou não. A célula tronco te permite escolher coisas que antes você não podia. E cada novo passo te permite novas e novas escolhas. E essas novas e novas escolhas te colocam num cipoal de complexidade para o qual estamos crescentemente despreparados. Presas fáceis de uma crença de que se a técnica existe, ela é necessariamente boa. E, portanto, cada vez mais condenados a nos afastar
de uma vida lúcida e consciente, crítica de nossas possibilidades. A angústia tende a aumentar com o aumento e o incremento das condições materiais de existência. E só um desenvolvimento ético compatível e correspondente nos concederá lucidez para que possamos a cada novo invento discernir sobre o que nos convém e o que não nos convém. E você perguntará, para que tudo isso? E é claro, a ética não é um valor. Eu digo isso porque muitas das empresas que eu vou colocam ética entre os valores, o que é uma blasfêmia conceitual sem perdão. A ética é a ciência que estuda tudo, inclusive os valores. A ética é toda e qualquer reflexão compartilhada sobre a melhor forma de conviver, e os valores são parte dela. A ética não é um valor entre outros. Por isso, não tendo valor em si, caberia a pergunta: para quê? Chamo a atenção dos senhores, ganhou prestígio nos últimos anos a expressão foco no resultado. Imagine os senhores que muitas vezes entramos numa empresa e você tem lá vários valores, tipo honestidade, criatividade, qualidade, inovação e depois foco no resultado. Ora, meus amigos, acompanhem uma reflexão singela que qualquer criança faria. Por que só a palavra resultado vem acompanhada da palavra foco? Por que a palavra foco não acompanha outro valor? A palavra foco é outra, importada da ótica. Foco quer dizer exclusão do que não é si mesmo. E, naturalmente, quando você vai na oftalmologista e ela começa a diminuir as letrinhas numa lista, de repente ela diz, foca na terceira. E quando você foca na terceira, eu pergunto aos senhores, o que acontece com as outras letras? Você desfoca, não é? Fica óbvio que a palavra foco, sendo uma palavra de exclusão, sendo uma palavra de simplificação, é incompatível com uma lista. Só um descerebrado faz uma lista e coloca a palavra foco num item desta lista, porque ele anulou a lista que ele mesmo fez. E aí, se houver conflito entre honestidade e resultado, a resposta está dada. O foco é no resultado. É isso mesmo que você acha? Aliás, conflito entre honestidade e resultado dos mais prováveis, porque às vezes é conveniente mentir para um ganho de circunstância. Por isso, talvez pudéssemos ter uma felicidade como referência maior. E entendendo por felicidade aqui, à moda do profeta Zaratustra, um instante de vida que você procurasse eternizar. E se você acha que a eternidade de um instante é muito mais poesia do que vida de carne e osso, eu proponho baixarmos a bola. Viva de tal maneira a desejar que esse instante dure um pouquinho mais. E se você passar cada instante da tua vida lamentando o fim dos instantes, estará lamentando o fim da vida, condição para ela ter sido bem vivida. E eu espero que esses 4 encontros tenham um pouco essa característica. Que cada encontro nosso seja lamentado no seu final. E que ao cabo dos 4 encontros, saiamos daqui com a certeza de que todas as certezas são um embuste que desmerecem a nossa inteligência. E a ética é um convite a que todos nós estamos instados para participar dessa grande movimentação de inteligência coletiva, para identificarmos juntos boas respostas para problemas que ainda estão por vir. Muito obrigado pela sua atenção.
Obrigado, professor Clóvis, por ter trazido essas grandes personagens, Platão, Santo Agostinho, né, Rousseau, para nos guiar nessa divina comédia trágica que é a vida, né? E agora eu acredito que ficou mais claro para todos nós a diferença entre ética da praxis e a complexidade, né? Depois dessa introdução brilhante do professor Clóvis. Então, passamos agora para o debate, para a plateia. Se vocês tiverem algumas perguntas, levantem a mão, aguardem alguns segundos que a câmera chegue até vocês, afinal estamos gravados, mas vamos começar com a primeira pergunta da internet, professor. Boa noite, professor Clóvis. Boa noite. O Invenção do Contemporâneo está sendo transmitido ao vivo pelo site da CPFL Cultura e internautas nos acompanham também pelo chat, onde podem comentar e fazer perguntas. Como, por exemplo, a Nena, que quer saber qual seria um caminho possível para o pensamento crítico e para a retomada da ética na sociedade atual? Ô, Nena. É porque é a Nena, né? Perguntas da internet me deixam desesperados. Eu prefiro acreditar que tem a Nena atrás da internet. Nena, para que possamos ter uma sociedade diferente, temos que ter uma socialização diferente. E poderíamos começar pela escola, Nena. Recentemente, a escola da minha filha tem 10 anos, a mais jovem. E a escola da minha filha gabou-se nos meios de comunicação de ter instalado em cada sala de aula uma câmara de fiscalização, permitindo assim aos pais, pela internet, vigiar todo o percurso escolar da criança. Provavelmente alguns pais se deixaram seduzir por mais esse recurso da inteligência dos pedagogos. Mas, meus amigos, vocês não concordariam comigo que seria melhor, no lugar de trazer para a sala de aula instrumentos da repressão civilizatória, oferecer aos alunos uma formação moral que os permita deliberar na liberdade, no aconchego, no isolamento, ou, se você preferir, na moral, o que devem fazer? Será que quando a escola não traz para a sala de aula a câmara, ela não está, de certa forma, antecipando a lógica da repressão e deixando claro para aqueles alunos que só devem se comportar porque estão sendo vigiados? E no caso excepcional de não haver nenhum chip ou câmera filmando, estarão então finalmente livres para serem os delinquentes que provavelmente serão. Porque no lugar de reflexão crítica, debate, leitura e amadurecimento, agora nós temos câmeras de fiscalização dentro da sala de aula, para que todos possam verificar, fiscalizar e eventualmente punir condutas desviantes. O que eu proponho é uma outra educação para uma outra sociedade. É o único caminho. Nena. Aqui. Professor, se o senhor coloca a sala de aula como espaço de reflexão, como é que fica a questão do ensino à distância? Pois é, eu não sei, você sabe, eu não sou especialista nisso. O que eu teria para te responder é que muita gente tem dito que a internet permitirá, pela primeira vez na história do homem, uma verdadeira democracia direta. A emergência de um espaço público de discussão
aonde todos podem ter acesso para apresentar seus argumentos no sentido de um debate plural, etc, etc, etc. E, de fato, do ponto de vista técnico, isto é até concebível. Mas ainda tem um problema, senhor. Por detrás da ferramenta, eu ainda preciso de alguém que tenha o que dizer. Não basta eu ter o instrumento técnico para dizer. É preciso que eu tenha o que dizer. Não sei se me acompanha. Porque se eu não tiver o que dizer, não adiantará eu ter a condição técnica para tal. Então, alguém poderá me perguntar, bom, vá até a internet e diga o que você acha, não é, da nova lei da empregada doméstica. Então, eu tenho a internet, eu tenho banda larga, larguíssima, a Castelo Branco na minha casa. Eu tenho banda, entra, vuf, eu tenho teclado silencioso, de borracha, à prova d'água. Eu tenho um computador que de vez em quando sai uma mulher de dentro do computador e volta. Eu tenho... Agora, sobre a lei da empregada doméstica gozada, eu nem estava sabendo. Que lei é essa? Eu não tenho nenhuma opinião a dar. É interessante isso. Costuma-se apresentar a ferramenta como uma maravilha, como se ela tivesse valor em si e como se ela pudesse prescindir da vida inteligente que vai usá-la enquanto ferramenta. A ferramenta sem vida inteligente é inerte, é morta, é indiferente. Ou pior ainda, estará a serviço daqueles poucos que tiverem o que dizer. E quando só poucos têm o que dizer, dentro de um espaço social qualquer, nós estamos a caminho da tirania, o que é um uso nefasto desta ferramenta apresentada inicialmente como tão democrática. Boa noite, professor. Boa noite. Eu comi um lanche aqui que me fez lembrar um ciclo de palestras muito interessante que houve aqui há uns anos atrás. E, por coincidência, numa das estações do metro em Lisboa, existe uma frase atribuída a Deleuze que diz que a ética é estar à altura do que acontece. E gostaria de escutar alguma coisa a esse respeito, mas tinha mais um acrescentozinho. É que, em relação à obesidade, existe, junto dessa estação, muita gente obesa. E foi um problema nos Estados Unidos, parece que não é mais agora. Li uma manchete recentemente a dizer que o maior gasto nos Estados Unidos hoje é com demência, acima do infarto do miocárdio. A pergunta é, a Europa está-se a tornar neoliberal tanto quanto os Estados Unidos. Existe esse risco aqui hoje, que a nossa preocupação está sendo com a obesidade, de futuramente estarmos no mesmo pé? E se esse pensamento de Deleuze sobre a ética sustenta o neoliberalismo? Muito bem. Não tendo uma Kaiser antes, eu vou tomar um copo d'água mesmo. Estar à altura do mundo em que você está é uma frase que se alinha espetacularmente com o que eu tentei dizer aqui. A certeza de que não podemos ter respostas prontas para tudo, porque o mundo, quando você espirrou, ele já é outro, e está exigindo de você uma reflexão que minutos atrás era impossível.
No que diz respeito à segunda parte da tua pergunta, eu vou me limitar a dizer o resultado de minhas pesquisas. Eu sou representante concursado do Ministério da Justiça na Unesco para discutir a publicidade para público infantil. E minha pesquisa é uma pesquisa de legislação comparada, de direito comparado, estudo pelo mundo a maneira como as diversas sociedades regulamentam a publicidade para público infantil. Então, eu começaria dizendo que você tem alguns países, como os países escandinavos, né, países em relação aos quais você, por exemplo, não teria desdém, né, que simplesmente proíbem a publicidade para público infantil na televisão e ponto. Agora, mesmo países ditos liberais, como é o caso dos Estados Unidos, tem uma regulamentação para publicidade televisiva para público infantil infinitamente mais estrita e complexa do que a nossa, que é nula. Então, essa é a resposta. Então, você tem os países de preocupação social, tipo os escandinavos, você tem os países liberais e você tem o Brasil, onde não há nada. Então, é uma selva. Mais ou menos assim, defenda-se quem puder. Agora, o problema é que, primeiro, receptor nenhum está em condições de negociar sentido com a mídia, porque não há aí exatamente um equilíbrio de forças. Agora, no caso da criança, a argumentação é idiota. Não vou perder o meu tempo. É evidente que uma criança que tem de 5 a 10 anos e que está diante do Discovery Channel, né, das 2 às 7 da tarde, onde a programação ela vira publicidade sem que você perceba a transição da programação para a publicidade, porque Barney, o gigante cão vermelho, ele também come o sucrilho, né? Então, é claro que aí é uma carnificina. Aí é uma máquina de moer carne. E aí, é claro, ou adultos se dispõem a uma regulamentação, a uma discussão ampla, ou então, realmente, estaremos na mão. E, claro, sempre haverá o argumento do capital de que isso é censura. Ora, meu amigo, se você acha que publicidade de doce para criança e controle de notícia são a mesma coisa, eu aqui me calo, porque o argumento já começa a derrapar para a estupidez. Espero ter respondido sua pergunta. Vamos. Pois não? Boa noite, professor. Em algum momento da sua fala, o senhor disse que não é o profissional que tem as respostas. E aí, imediatamente, eu fiquei louca por perguntar quem é esse profissional. Não, eu me referia a mim como professor de ética. Quando eu chego nos lugares, sou convidado para dar palestras, né? Então, eu chego para falar, sei lá, como foi hoje de manhã, para 2.000 gerentes de banco. Então, esse aqui é o professor de ética da USP. Então, qual é a primeira inferência que o meu ouvinte faz? Esse cara veio para dizer o que é certo e o que é errado. Então, qual é a primeira decepção que ele tem? Quando eu digo que não tenho a menor ideia do que é o certo e do que é o errado, porque isto não pode prescindir da inteligência deles. Nossa, na hora que você devolve a bola e responsabiliza a todos pela definição do que é certo e do que é errado, nossa, você tem um ganho de discernimento infinito. Ainda que seja decepcionante. Porque como quebraria o galho se 10 lições para ser feliz trouxessem felicidade para qualquer um? Não seria legal? Diz para mim, hein? 10 lições. Coma linhaça e seja feliz. Corra na praia e seja feliz. Se você não mora numa cidade com praia, enfim, corra na beira do rio, num lago, num tanque,
Bom, depois, use jeans US top e seja feliz. Lembra disso? Né? Depois, absorvente, não sei o quê. Depois, leia a revista Olhe, né? E seja feliz. Depois, faça isso. Aí o que você faz? Você vai no supermercado e diz, olha, me dá linhaça, areia de praia, revista Olhe, quiabo, tal, para o trânsito e tal. Você põe as chaves da felicidade e começa aqui, ali, sai, yoga. Vai, yoga. Ponha o dedão do pé direito na orelha esquerda e o dedão do pé esquerdo na orelha direita. Todas as dores desaparecerão, você não sentirá mais nada. É possível que seja verdade. Né? Se você conseguir fazer isso, você realmente não sente mais nada. Né? Então, e aí, imagina se desse certo, velho. Imagina se desse certo. Já teríamos erradicado a tristeza do mundo. Já teríamos erradicado a canalice do mundo. Mas é óbvio que ninguém entende mais da sua vida do que você. Por que você acha que um americano que nunca te viu poderia saber a solução para problemas que você que convive com você há 40 anos não consegue resolver? Por que passa pela sua cabeça? Que complexo de inferioridade é esse? De imaginar que alguém que nunca te viu sabe o que você tem que fazer para resolver problemas existenciais que você nunca conseguiu. Ora, tenha dó, é muita ingenuidade. Mas por que vende? Porque a angústia nos assola. E quanto mais alternativas, mais angústia. Acho que respondi a sua pergunta. Pois não? Boa noite, professor. Boa noite. Nesse mundo de invisibilidade, pombo, homens e gatos, uma pergunta simples e direta. A ignorância é uma bênção? O problema da tua pergunta é a palavra bênção. Mas o que eu te diria? Eu te diria que certas situações de simplicidade existencial são redutoras de um dos problemas da nossa existência, que é a angústia. Isso eu posso te dizer. Isso não quer dizer que sejamos felizes, não. Isso quer dizer que pelo menos a angústia diminui quando as alternativas materiais de existência reduzem as possibilidades concretas de escolha. Só isso que eu disse. Isso eu confirmo. Agora, bênção é demais. Bênção é coisa que está muito além de mim. Vamos fazer mais uma? Pois não. Boa noite, professor. Boa noite. O senhor entende que o estado da arte de se empregar coletivamente a inteligência em busca da melhor alternativa é uma sociedade sem leis, onde a moral se sobressai sempre à repressão, a lei não deixa de ser um modo de se reprimir? Não, eu penso que poderíamos entender a lei como uma das consequências dessa prática permanente de deliberação coletiva sobre o que queremos e o que não queremos. Está perfeito? Agora, é claro, o que acontece não é bem isso. O que acontece é que na sociedade contemporânea, o trabalho de legislação é um trabalho terceirizado. Você elege o cara e 4 anos depois ele volta a pedir seu voto ou o seu dinheiro. Esse trabalho de definição diária do certo e do errado é um trabalho do qual você abriu mão.
Então, nós não podemos dizer que a lei seja o resultado de uma deliberação permanente e de uma inteligência coletiva daqueles que convivem numa certa sociedade. Isso não acontece e talvez não tenha acontecido nunca em lugar nenhum. Então, é exatamente aqui que você assiste a um distanciamento lamentável entre a legalidade e a legitimidade. Se toda a lei resultasse da deliberação coletiva efetiva dos membros daquela sociedade, nunca haveria distância entre o que é legal e o que é legítimo. Como isso não acontece, o que você assiste é um abismo e uma possibilidade permanente que as leis nada tenham a ver com o que as pessoas esperavam do trabalho do legislador e com o entendimento que as pessoas têm do que é justo ou injusto. Professor, temos uma última pergunta da internet. O senhor aceitaria essa pergunta? É claro. Tá bom. Então passamos para a internet. Internet. Boa noite, professor Clóvis. O Vinícius quer saber qual a diferença entre moral e ética em Nietzsche e como construir uma ética do super-homem. Um pouco específico, né? Mas na genealogia da moral, o pensamento de Nietzsche é muito específico, só para não ficar sem nada. Mas qual é a ideia de Nietzsche? Tudo o que é pensado para Nietzsche, tudo o que é dito, toda a consciência, todas as ideias, não se explicam por elas mesmas, mas encontram a sua raiz, encontram a sua verdadeira causa numa espécie de infraestrutura que são as nossas forças vitais. A consciência seria como uma garrafa vazia num oceano de afetos em maremoto. É claro que temos a impressão, talvez, que haja um eu pensante à moda de Descartes, que pensa com soberania à revelia do que sente. Mas a ideia vitalista de Nietzsche é que tudo que passa pela nossa cabeça não é nada além de um epifenômeno, de uma amostra bastarda pequena e pífia das nossas forças vitais, infinitamente maiores e mais importantes. Dito isso, a ideia de Nietzsche sobre moral é: a quem poderia interessar propor regras? Àquele que vive coroando a sua existência com a plenitude e o pleno desabrochar dos seus talentos e das suas forças vitais? Aquele que Nietzsche chama de forte. Aquele que não precisa de muletas metafísicas, que abriu mão da negação do mundo da vida por ideais, mundos transcendentes, etc. Aquele que vive na plenitude da sua potência, esse pensaria em propor regras? Certamente não. A genealogia da moral quer dizer: a verdadeira causa da moral está na fraqueza. A moral é uma manifestação reativa. Já que eu não consigo arregaçar, já que eu não consigo desabrochar em plenitude a natureza dos meus talentos e das minhas habilidades, eu vou pelo menos impedir que o outro faça e vou impor regras.
Eu, pelo menos, me considero vítima de uma. Quase sempre, quando eu dou aula na universidade, entra uma secretária, portanto, burocrata, exemplo máximo de uma vida reativa. Professor, os outros professores estão reclamando que o senhor grita muito. Ora, a quem poderia passar pela cabeça estabelecer uma regra sobre o número de decibéis que o professor pode usar para falar? O professor que está curtindo, desfrutando e pondo em cima da mesa toda a exuberância do seu convencimento? Ou aquele mala que não tem o que dizer, que liga o PowerPoint e que com 10 minutos já acabou todo o seu repertório e que precisa encher o saco dos outros para encontrar alguma razão para existir? Eis a genealogia da moral. Eu acho que recomendo o internauta que a leitura do livro Genealogia da Moral é muito recomendável para comentadores de Nietzsche, sempre o Jacóia e a Scarlett, e mais especificamente na questão da linguagem que ele mencionou, o livro da Viviane Mosé, Nietzsche, a grande política da linguagem, uma literatura super recomendada. Algum dia um curso de Nietzsche também poderá ser bem-vindo. Era o que eu pude fazer só para não deixar você na mão. Não é o quadro da nossa proposta aqui, até porque não somos nietzschianos. Muito obrigado pela sua atenção. Professor Clóvis.